alguém sai a casa, eles vão para a academia ou eles vão para a trilha e eles começam a fazer exercício. E talvez eles comeram antes, talvez não. Mas eles só vão correr ou fazer exercício para 40 minutos, vamos falar. O que está rolando com esse estoque que você está falando? Que é a preferência do corpo nessa primeira parte do exercício? Que normalmente, dia a dia, pessoas normais que estão ouvindo, vai ser isso, 40 minutos. O que está rolando dentro do corpo? Tipo, para pegar a preferência do corpo durante esse tempo. Joia. A preferência do corpo, a primeira coisa que o corpo vai usar sempre numa atividade física é em um indivíduo alimentado, hein? Então, vou colocar aqui uma pessoa que acordou de manhã, tomou café da manhã e foi treinar para fazer uma atividade de 40 minutos. Essa pessoa, o primeiro substrato que o corpo vai usar, então vamos considerar aqui como se a gente fosse realmente queimar um substrato, né? Usar de combustível. A primeira opção que o corpo olha e fala, vou usar esse aqui, é o carboidrato. O nosso corpo, ele dá prioridade para o carboidrato, porque depois disso, no momento que a gente for usar a gordura ou a proteína, que são os dois outros nutrientes que a gente comentou que conseguem ser convertidos em energia, o nosso corpo vai fazer um processo que a gente chama de gliconeogênese. Esse processo é quando a gente pega uma outra molécula e converte ela em glicose. E o carboidrato, ele é o quê? Ele é a glicose. Então, a gente usa primeiro esse carboidrato disponível, que está ali mesmo, na corrente sanguínea. Então, a gente ingeriu um carboidrato, a insulina é imediatamente liberada, para a gente conseguir absorver essa glicose para dentro da célula e gerar ATP, gerar energia. Esse processo é um processo rápido, né? Quando a gente fala de carboidrato simples, o nosso corpo está apto para fazer isso. Então, esse indivíduo alimentado, tomei um café da manhã, estou indo fazer minha atividade física, a gente vai utilizar essa glicemia circulante, que está ali, prontinha, né? Estocada no glicogênio, muitas vezes convertida, e aí a gente utiliza também os estoques de glicogênio muscular, que são os que estão no músculo da gente, que não é ainda sobre catabolismo, porque são estruturas diferentes. Então, a gente tem um estoque de glicogênio que fica no braço da gente, que fica na perna da gente, que fica no músculo treinado, e um estoque de glicogênio hepático. Então, tem uma reservinha de glicogênio que fica estocada lá no fígado da gente. Aí agora, Roger, eu vou ser uma pessoa que sair para fazer o meu cardio em jejum. Então, eu vou fazer 40 minutos de treino sem comer nada. Ou com uma refeição do dia anterior, mas vamos considerar realmente um cenário de jejum. Nesse ambiente, em um período curto de atividade, que depende muito da intensidade, o meu corpo já começa a utilizar a gordura que a gente tem disponível. E aí, como ele faz isso? Ele usa dessa gordura, que é uma molécula bem maior, que precisa passar por um processo mais longo, para produzir essa energia. E aí a gente tem tanto a produção de energia quanto de corpos cetônicos, que também são energéticos. Então, a gente utiliza dessa degradação para produzir energia. E aí, um ponto importante que as pessoas acham que tem um primeiro, segundo, terceiro. Mas no momento que a gente começa a utilizar a gordura ali, a gente já começa o catabolismo muscular, que é a utilização das proteínas para a produção de energia. Então, baixando a glicemia muscular, a gente já começa a estimular uma enzima responsável, que são as proteases, que são responsáveis por fazer essa conversão de proteína em energia. Então, é um processo muito concomitante com a gordura, não são processos muito distantes, assim. E é por isso que em cenários, muitas vezes, de jejum intermitente, a gente tem uma perda muscular um pouco expressiva no indivíduo pouco treinado. Então, vamos trazer aqui o cenário habitual de uma pessoa que quer emagrecer. Tem uma baixa muito grande de carbo, um aumento muito grande de exercício cardiovascular, né? Então, os cardios, as corridas, e essa pessoa tende a perder um pouco de estrutura muscular, não só que se dá gordura. Então, normalmente, esse cenário, essa preferência que o organismo dá. Então, em breve eu vou entrar, tipo, prática, que isso significa na comida de verdade, tipo, que você vai falar, tipo, o que seria bom comer antes e depois. Mas, então, isso que aconteceu durante essa atividade, e você até entrou em jejum também, ou com café da manhã, mas depois, o que está rolando? Você acabou, você volta para casa, ou você toma um banho, você vai para trabalhar, o que está rolando dentro do corpo agora?
seu corpo ainda está indo atrás desses carboidratos, ainda está tentando fazer esse trabalho extra para trabalhar com gordura, ou de onde vai, o que é a preferência do corpo pós-treino? Legal. Em um cenário onde a gente não ingere nada depois de um treino, num cenário de pós-treino, é legal até dizer, eu adoro fazer esse link. O corpo está muito mais propenso a absorver carboidrato, proteínas, de absorver nutrientes após uma atividade física. A gente tem, inclusive, um cenário de pós-treino de atividades de alta intensidade, uma recuperação muito rápida do glicogênio muscular. É uma adaptação muito importante para atletas de endurance, por exemplo. Ter consciência das refeições pós-atividade para que esse glicogênio seja reposto, para que vocês consigam manter os níveis de glicogênio muscular. Em um cenário desse, onde a pessoa não come nada após atividade física, por exemplo, então os dois, tanto quem tomou café como quem não tomou. Após a gente queimar essa glicemia disponível do café da manhã, o nosso corpo também, ele continua nessa busca de gliconeogênese, porque a gente continua ativo, né? Então, a gente, só de estar acordado, a gente está ativo, está gastando energia, que é o cálculo do que a gente gasta durante todo o dia da vida da gente, né? Cada atividade tem um fator atividade. Atividade de tomar banho tem um grau, que a gente calcula dentro de uma dieta de um paciente na nutrição. Atividade de subir uma escada tem um grau. Quem trabalha o dia inteiro de pé, quem trabalha o dia inteiro sentado, né? Então, pessoas que não são praticantes de atividade física ou profissionais da atividade física. Então, o corpo continua buscando alternativas para se manter ativo, porque como a gente conversou, o nosso cérebro é glicodependente, ele vai precisar de glicose. E aí ele vai usar que glicose para conseguir fazer essa disposição de energia no corpo dele. Então, depois desse momento, a gente ainda continua produzindo essa gliconeogênese. E aí um ponto que eu acho muito importante a gente falar aqui. Em um cenário de falta de nutriente, né, de falta de carboidrato, por exemplo, pós-atividade física, a gente tende a ter um metabolismo um pouco mais lento. Então, quem um dia já fez uma low carb bem forte, fazendo atividade física, sabe o que é essa sensação de fadiga muito mais forte, dores de cabeça, até porque as cetonas causam dores de cabeça. É muito comum esse feedback. O corpo se adapta, então quem também já fez sabe que com um período médio longo, não acho que é um período curto, a gente não tem nada na literatura que relate um período curto em relação à adaptação de cetogênica, né, de dietas a partir de gordura ou com pouca ingestão de carboidrato, estimulando esses canais alternativos, a gente tende a ter um metabolismo um pouco mais lento. E aí é muito comum, quando a pessoa volta a comer carboidrato, ela ganhar um peso expressivo, quando ela não tem uma prática excessiva de atividade física, justamente porque o corpo entra na cascata de absorver muito rápido aquele carboidrato. Mas aí, só voltando aqui para a linha do nosso raciocínio, o nosso corpo ainda continua nesse mesmo cenário. E aí é importante a gente entender essa ingestão de nutrientes, esse pós-treino, por quê? Porque ali ainda tem uma pessoa pensante, uma pessoa que vai se exercitar talvez mais tarde, ou quem vai trabalhar. Se eu tô num cenário de inanição sem me alimentar e o meu corpo tá precisando gastar energia para produzir energia, que é quando a gente precisa ficar convertendo os nutrientes, eu tenho uma queda. Essa queda, às vezes, ela pode pegar no raciocínio, a pessoa pode ficar mais lenta na sua linha de raciocínio, até uma adaptação da inanição. Então, ajustar refeições durante todo o dia, ela é importantíssima para o bem-estar de uma forma geral, para melhor entrega no trabalho, para melhor recuperação para o próximo treino. Esse ponto é chave. Atleta que não tem um pós-treino ajustado tem maior dificuldade de ter mais baterias de treino durante o dia. E aí, falando até dessa pessoa que foi treinar de manhã, Roger, se ela decidiu fazer musculação, então eu corri, vou fazer um pouquinho de musculação aqui, um funcional para um ganho de força. Se não tem uma demanda de proteína para essa pessoa, ela não consegue contribuir com o catabolismo muscular, que é a função de aglomerar fibras de músculo no corpo. Então, a gente também atrapalha esse processo, porque você só gastou energia, você não conseguiu construir, você só queimou. Então, com seus clientes, pessoas dia a dia que você vai dando dicas, o pós-treino, me fala, tipo, percentagens e comida de verdade que você fala para eles comer. Uhum. Tipo, qual a percentagem de proteína, qual a percentagem de carboidrato e, em prática, que é o prato ou o liquidificador, como ele está nessa situação? Legal, essa pergunta, eu até peguei algumas referências em relação à gramagem, Roger, mas eu acho muito relativo a gente trazer essas gramagens, porque a gente vai ter
atleta escutando a gente, também gente habitual, né? Um pós-treino, um pós-treino completo, ele deve ter proteína, ele deve ter gordura e ele deve ter carboidrato. Ele precisa dessas 3 moléculas para a gente ter saúde metabólica, para que a gente não preencha somente uma das lacunas do que a gente precisa para o nosso corpo entender que ele está saudável, podendo continuar continuar suas atividades diárias. Então, um prato ideal, né? Ter um almoço com os 3 grupos de alimentos, né? Então, com construtores, reguladores e energéticos. Reguladores, eu falo, quando a gente fala da alimentação natural, Roger, aqui entra muito os vegetais, que são fonte de micronutrientes, alimentação de verdade, aquelas que a gente precisa mastigar também. Muitas vezes, num cenário onde a pessoa não consiga fazer uma refeição imediatamente pós-treino, entra super os suplementos aqui. Então, ter um suplemento de proteína, ter um suplemento de carboidrato. É importante a gente entender a individualidade dessa pessoa. Então, um pós-treino, às vezes o seu pós-treino não vai ser o meu pós-treino. E isso está tudo bem, porque dentro da sua dieta, ao longo do seu dia, as disposições desses nutrientes precisam ser diferentes, de acordo com o seu objetivo. Então, se eu tenho uma paciente que está no momento de perda de peso, logo após o treino dela, talvez seja ideal a gente conseguir contribuir com o catabolismo muscular. Eu quero que ela ganhe massa muscular. O carboidrato dela pode ser pouco. A gente pode falar de um whey concentrado, por exemplo, que tem uma concentração baixa de carboidrato e uma concentração grande de proteína. Agora, se eu estou falando de um atleta de um corredor mesmo, né? De um atleta de 10 km, 12 km, é importante ele ter um pouquinho de carboidrato na alimentação dele, porque ele vai precisar repor esse glicogênio muscular que ele gastou. Manter esses estoques em dia auxiliam quando ele for fazer uma prova, auxilia no preparo da prova, então que ele tenha disposição para um segundo treino voltado para musculação ou corrida, não sei, depende da prova do atleta ali. Mas o cenário ideal é onde a gente consiga ter qualitativamente os 3 nutrientes ali dentro de uma composição de refeição. E aí, tanto o suplemento quanto o alimento conseguem ser completamente dosados e boas opções para esse momento. Boa, boa. Então vamos entrar ao longão, famoso longão de sábado, domingo, para a maioria dos corredores. E você vai correndo mais do que esses 40 minutos. Às vezes mais do que 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei, depende se você está treinando para quê. Mas esse estoque que você estava falando, que o seu corpo tem, muda durante esse processo. E agora entrou essa ideia, a gente tem que comer durante o exercício. O que está rolando dentro do corpo? O que é esse estoque? Por que esse estoque tem que acabar? Por que não pode ser para sempre? E o que a gente tem que fazer para reestoquear? Para reestoquear, adorei essa palavra. Hoje a nossa recomendação clássica, principalmente de carboidrato, que é o que a gente tem em estoque, né? Eu sempre brinco, a única coisa que a gente tem capacidade de estocar no corpo humano é carboidrato ou gordura. A gente não estoca proteína. Se fosse fácil estocar proteína, a gente sentava com um pote de whey e dava certo. Mas não dá para estocar proteína. Então, quando a gente começa a falar de estoque, a gente tem aí a recomendação clássica de que vai de 60 gramas a 90 gramas por hora, principalmente quando a gente fala de esporte de longa duração. Em 2020 saiu uma atualização na literatura que fala de até 120 gramas de carbo por hora. Isso equivale, gente, a uma média de 6 Gs de carbo. Ou 250 ml de água, mais ou menos 1,5 litro de água por hora com carboidrato concentrado. É uma concentração muito alta, né? Então aí a gente esbarra um pouco no que é usual da literatura, o que a literatura indica e o que é usual na prática. Eu não conheço nenhum atleta que consegue essa concentração, porque a gente fala de todo um cenário de irritação gástrica. Haveria de ter uma intensidade de treinamento com essa concentração, que a gente sabe que também não dá para treinar todos os treinos tentando adaptar essas concentrações. Mas a gente precisa. O primeiro ponto é tentar cumprir minimamente com o que a gente tem de recomendação clássica, quando a gente fala de uma modalidade de longa duração. Então, a partir de 4 horas ali, então a gente tem alguns cenários, né? De 1 a 4 horas, a gente exige um consumo de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso, né? Então, um pouco mais, agora acima de 5 a 6, numa modalidade intensa, a gente já fala de 10 gramas por quilo de peso.
por atividade. Então, é realmente muito específico a gente chegar nessas concentrações. E uma demanda que a gente tem em literatura é que muitas vezes, como eu comentei, não é tão usual. O cenário ideal, a partir de 40 minutos, com uma intensidade moderada, a gente já começa a depreciar esse carboidrato e precisar usar gordura para isso. E é nesse momento que entra a suplementação. É ela que vai reduzir essa questão da fadiga, é ela que vai recompor esses estoques de glicogênio. Em cerca de 5 a 10 minutos, o metabolismo já consegue, até menos, tá? Principalmente para atletas de intestino treinado ali. A gente já consegue converter essa glicemia a ser absorvida para a gente conseguir direcionar uma boa prática esportiva. Para quê? Para que a gente não precise diminuir a intensidade do exercício, para que a fadiga não seja tão forte, para que a gente faça a atividade com uma frequência. Então, o nosso maior desafio, o desafio de todo atleta, na verdade, é conseguir esse equilíbrio de manter a intensidade da atividade física, e para isso a gente também precisa manter essa glicemia. Então, eu atrelo muito uma coisa a outra. Para que você consiga manter a intensidade da sua atividade, você precisa manter o seu corpo num cenário ideal, onde ele consiga praticar essa atividade. Eu sempre dou o exemplo de um carro. Quando a gente vai dirigir, a gente coloca o combustível, e por mais que esteja na reserva, a gente já sabe que está na hora de abastecer, né? Porque o corpo está apitando, está na hora de abastecer, abastece. Treinando o organismo em relação à nutrição, a gente sabe a hora de usar um carboidrato. E o que a gente tem de recomendação fica em torno de 30 a 40 minutos, dependendo da intensidade. 30 se a intensidade for muito mais forte, 40 se for de média intensidade, moderada, média não, moderada. Mas pensando sempre no futuro. Então é muito comum o atleta falar, mas eu tô bem nessa primeira hora e meia, não preciso suplementar. Essa conta chega. Essa conta sempre chega. Então é preciso que a gente tenha essa consciência e não faça depressão completa de todo o estoque que a gente tem. Então, vamos supor, eu saí na trilha com o tanque cheio. Acabei de passar o posto, comi muita banana, coisas boas, e eu tô correndo, e agora meu corpo tá indo, depois de meia hora, tô indo no ritmo razoável, boa para mim, não tá muito rápido, não é devagar. Então, depois de meia hora, até a primeira meia hora, eu já tô gastando esse tanque. Chegando 45 minutos, o tanque tá chegando, não sei, vamos falar metade. Depois de uma hora, o tanque está chegando aí. Então, talvez é uma boa ideia, antes de chegar no zero nesse tanque, eu vou colocar alguma coisa, né? E que eu estou entendendo aqui, carboidrato, né? Mas a coisa que não é todo carboidrato é igual. A gente tem um scope de carboidrato. Carboidrato pode ser açúcar puro, carboidrato pode ser arroz, carboidrato pode ser batata doce, carboidrato pode ser mel, carboidrato pode ser maltodextrina. Tipo, como que é esse scope de carboidrato e por que ter uma mistura de carboidratos diferentes é importante? Roger, essa pergunta é excelente. Que é o que a gente chama de blend de carboidratos, que é muito comum a grande parte dos suplementos de carboidrato que a gente tem hoje, principalmente dos que de fato entregam respaldo completo para atividade física. A gente consegue encontrar maltodestrina isolado, palatinose isolada, mas quando a gente fala de um produto finalizado, direcionado para atividade física, ele tem que vir com blend de carboidrato. Por quê? No nosso organismo, a gente tem alguns canais de absorção de carbo. A gente consegue absorver por um tipo de canal, um segundo tipo de canal, um terceiro tipo de canal. E esses canais, eles podem ser saturados. Assim como eles também um tipo de açúcar pode auxiliar na absorção de outro tipo de canal. Então, vou dar um exemplo. Existe um canal que só absorve a glicose já pronta. E existe um canal que absorve a frutose. Esse canal da frutose, ele é 40% mais lento do que o primeiro canal. Mas, quando eu coloco uma sacarose, que é um açúcar, né, não é a glicose isolada, associada nisso, eu consigo estimular o canal da frutose. Então, eu estimulo que essa absorção aconteça. Um blend de carboidrato que tenha... Aí a gente entra nos tipos, tá? Então, aqui eu falei das moléculas, né? Os tipos de carboidrato, eles são os simples e os complexos.
Os carboidratos simples, eles tendem a ser absorvidos muito mais rápidos, porque eles são moléculas pequenas. Então, eu sempre falo a ideia do código. Se eu colocar, se agora a gente for competir, Roger, quem destrava uma mala primeiro? Se a sua mala for uma mala com uma senha curta, você vai desfazer, desprendê-la muito mais rápido que eu, né? Tirar esse cadeado. Se a minha mala for uma mala com um código longo, eu vou demorar mais tempo para desprender, para destravar essa mala. É a mesma coisa quando a gente fala de carboidrato simples e carboidrato complexo. O carboidrato simples, ele tem uma codificação muito rápida para o organismo. Assim que ele bate na boca, né? Porque o primeiro processo de absorção do carboidrato é na boca. Assim que ele entra na boca, ele já tem a primeira ação da amilase, ele já começa a ser convertido, ele chega no intestino, passa pelo estômago ali muito rápido, o intestino já é muito rápido absorvido. O complexo, ele tem uma molécula maior e muitas vezes vem associado a outros processos, a outros compostos, como por exemplo as fibras, né? É muito comum nos alimentos integrais. Então, a gente tem uma molécula que precisa de um código maior para ser desvendado, para ser composto. E aí, a gente tem um cenário de um carboidrato um pouco mais lenta absorção. Por que no cenário ideal eu preciso desses dois caras? Eu preciso de um simples e de um complexo. Porque eu consigo alinhar esse pico glicêmico, que é o que vai dar energia para mim. Se eu coloco só um tipo de carboidrato, esse pico glicêmico a gente chama até de rebote de glicemia. Ele é muito alto, então eu trago um açúcar só de uma vez muito rápido, que é, por exemplo, quem usa só um alimento dentro da prática esportiva. Então, se eu só usar o mel, vou dar um exemplo. Se eu consumo uma quantidade muito grande de mel, ele tem só uma característica. Eu só vou consumir ele ali naquela característica. Eu vou produzir muita insulina para converter e levar isso para dentro da minha célula, e isso pode me dar um rebote glicêmico. E aí eu tenho um cansaço maior muito rápido, porque a gente utiliza muito rápido essa glicemia para dentro da célula. E não fica nada rodando ali para a gente ir usando depois. Que seria um carboidrato complexo associado, que a gente ia demorar um pouquinho mais de tempo para conseguir consumir. É por isso que é importante a gente ter um blend. Ter uma absorção de carboidratos que sejam mais de diferentes tipos de absorção de canal e que também tenham suas codificações diferentes para o organismo conseguir se desafiar em traduzir para a gente. Uma coisa interessante, eu percebi, você falou em termos de carboidratos por hora. Acho que no passado, eu estou mais velho, ok? Mas sempre foi calorias por hora. E eu percebi essas últimas, vamos falar, 10 anos, essa mudança, ainda mais esses 5 anos. Pessoas pararam de falar tanto quantas calorias você pode processar e quantos carboidratos você pode processar. Então, primeiro, por que, na sua opinião, essa mudança aconteceu? Segunda, vamos olhar exemplos de carboidratos práticos. Porque você falou até 120 carboidratos por hora. Isso seria, olhando comida natural, isso seria, 7 bananas, alguma coisa assim. Então, primeiro, essa ideia de focando nas calorias por hora ou carboidratos por hora, e depois, que isso significa quando você está olhando de que se tem que consumir durante uma hora? Tá joia. Essa mudança, Roger, eu particularmente fico muito feliz que ela tenha acontecido, porque a gente parou de falar um pouco só de calorias mesmo, porque dentro da caloria a gente pode ter proteína, dentro da caloria a gente pode ter lipídio, e quando a gente pega e fala de gramas de carbo por hora, eu tô sendo muito específica na precisão desse dado. Então as pessoas começaram a entender que não é a mesma coisa consumir uma bolacha recheada e um gel de carboidrato, ou não é a mesma coisa a gente consumir uma bananinha e um whey protein, uma barra proteica no meio da atividade física. A especificidade do nutriente, quando a gente fala de gramas por hora do nutriente específico, é muito mais atrelado à precisão de dados. E na nutrição a gente precisa desses dados, que muitas vezes ficam aí meio dissipados quando a gente fala de caloria. É o que a gente falou, a combustão de cada um desses nutrientes é diferente. Não dá pra gente falar de caloria total. Se fosse a mesma coisa quando uma pessoa está buscando por emagrecimento e acha que uma dieta de 800 calorias vai cumprir com o emagrecimento que ela quer. Mas 800 calorias de quê?
de qual nutriente, de qual alimento você está consumindo, porque dependendo de qual alimento for, tá fadado ao erro, porque é um nutriente que tem uma capacidade engordativa muito maior. Então, por mais que sejam as mesmas características, a gente torna esse ambiente metabólico insustentável, disruptivo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de 5 gramas de carbo, nessa associação de carbo por hora, então sim, 120 gramas de carbo por hora, a gente precisa entender a energia que isso vai gerar. Esse dado é um dado recente, que é bem atrelado à questão do endurance, então eu trouxe ele para a gente conversar, mas ele é pouco usual mesmo. Justamente porque a literatura foi o que a gente conversou recentemente. A literatura não respalda a gente tudo que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa ter uma linha de pesquisa muito mais afinco em relação ao que é o endurance, o que são os atletas de ultramaratona, qual é o gasto exato de vocês. O que a gente tem muito voltado ao natural é justamente o respeito em relação ao metabolismo, é o respeito em relação ao volume de ingestão. Então, se a gente fala, por exemplo, de 7 bananas, o meu organismo entende muito mais 7 bananas, dependendo do que um carboidrato em pó, de uma molécula já pronta, né? Que é, por exemplo, posso falar aqui, talvez a maltodestrina, que é um potencial irritante gástrico em grande concentração. Mas é sempre importante associar. Se eu falo de 5 gramas de carboidrato por quilo por hora, assim, é uma média de 5, porque o carboidrato é uma molécula com 4 gramas. 5 vezes 4, a gente fala sempre de uma concentração ali por hora de 20 gramas de carbo, de 100 e poucas calorias, 130 calorias, depende um pouquinho. Falando do que é usual, né? Então, por exemplo, de um gel por hora.